Boa noite, todo mundo. Meu nome é Deise Bispo, sou coordenadora do curso de formação do nível 1 da SOPSP e com muitíssima alegria hoje vamos fazer mais um evento da SOPSP, uma roda de conversa com a Ivete. Ivete, ela é nossa professora do curso e foi tradutora de alguns livros, né? Não foi só esse, mas de alguns Só dois, livros. não, só dois, só dois. Dois, o Impromptu, né, do Jonathan, que é o filho do Moreno, e esse deixa eu anotar aqui, o nome do livro, um livro do Moreno, que é Sociometria, Método Experimental e a Ciência da Sociedade. Então, a ideia é a gente fazer aqui uma roda de conversa sobre o livro, né? E aí, Ana, nossa diretora da SOPSP, está aqui. Quer falar alguma coisa, Ana? Deixa eu colocar você aqui. Boa noite, é uma grande alegria receber a Ivete e cada um de vocês para esse nosso bate-papo, para essa roda de conversa. E a gente espera que, ao longo do ano, a gente possa fazer sempre mais eventos e continuar promovendo, né, a discussão sobre o psicodrama. Agradeço muito a Deise, coordenadora do nosso curso de formação, né, do nível 1, que está com inscrições abertas, né, e aguardando os interessados e tirando dúvidas e à disposição de todos nós. É uma alegria, Deise, contar com a sua dedicação, viu? Muito obrigada. E com isso eu deixo vocês, então, com a palavra e passo a palavra para a Ivete. Isso. Bom, ok, obrigada, Ana, obrigada, Deise, como eu estava falando, eu estou super saudosa, extremamente fechada devido aos meus cabelinhos. Para aqui como está estourando o som. Tá certo, né? Vai fazer o quê, né? Isso aqui... Por outro lado, em 2019, final de 2018, o Paulo Bareixa, que estava na parte de edição justamente da FEBRAP, da Federação Brasileira, voltou para mim e disse assim, sobre sociometria. Eu falei, opa, peraí, isso é uma coisa que realmente a gente precisa, porque tem muita, dentro da história do psicodrama, tanto gente mundial como brasileiro, a sociometria não recebeu tanto privilégio quanto as técnicas de sessão de psicodrama, tá certo? O psicodrama acabou sendo sempre muito ligado, né, à sessão. Aquecimento, dramatização, espelho, né, inversão, catarse, parari, parará, parará. Não que Moreno depois vai negar isso, ao contrário, ele vai incluir na sociometria. Mas esse livro vai nos mostrando a história da sociometria. Ele é muito interessante. Claro que é um moreno que está morando nos Estados Unidos, ele não é americano, ele é um estrangeiro, né, ainda mais de língua austro-alemã, tá certo? Romeno, sei lá, ele tem uma mistura. Então, é um homem que vai, não muito jovem, não é uma coisa de juventude, né? Ele é uma fuga, ele praticamente é um imigrante, é um refugiado, entre aspas, porque como ele recebeu uma passagem, teve um certo patrocínio, acaba não sendo exatamente um refugiado. Mas quem chega num país, só tem um irmão, não é verdade? E não conhece a cultura, não conhece nada dos Estados Unidos, a não ser aquilo que se dizia nos cafés de Viena, porque também tem uma coisa muito importante quando a gente pega o livro do filho do Moreno, né? Tá certo? A gente começa a ver assim, essa contradição de cultura. E aí a gente começa a entender um pouco as tensões de Moreno e as tensões de querer entender o mundo, que ele já fazia isso no campo de concentração, lá na guerra, quando ele vai atender, ele tem toda uma preocupação no Jardim de Viena, quando ele vê as crianças, quando se aproximam, se afastam, quem aproxima, quem é, enfim, todo esse jogo relacional sempre foi muita atenção de Moreno, sem ter uma consciência ainda chamada sociométrica. É muito interessante a gente pegar isso e não dar a impressão que Moreno inventou sociometria do nada, tá certo? E não é bem assim.
por que que ele cria a sociometria? Por que que ele se preocupa e tem aqui um livro de 200 páginas sobre sociometria, a história toda? Justamente porque ele percebe que somente a sessão de psicodrama ela pode ser terapêutica, e ela é psicoterápica, tá claro, não é, mas o que é que se traz para a sessão? O que faz com que cada indivíduo que vá para o grupo, e que seja, pode ser o público, quando ele faz o teatro em Manhattan, tá certo? O que traz? O que as pessoas trazem das sensações, das vivências, das possibilidades, das suas experiências, da percepção de mundo, do outro, da vida, etc, etc e tal. Essa é o fiada para a gente entender o que é sociometria. E o mais legal de tudo é que, recentemente, de uns 5 anos para cá, a teoria de redes, que é a teoria de redes, dos grafos, gente, eu não entendo muito o que é grafo, eu comecei a entender, pelo menos simplesmente para me localizar, que na realidade são desenhos de relações sociais, micro desenhos, é um negócio, só quem entende de computação que sabe, eu não sou dessa área, nem teria tempo de fazer isso agora, mas todos eles que trabalham com teoria, tá certo? De rede, e falam de rede, se referem a Moreno como originário das redes sociais. Aí é um reconhecimento, e aí eu fico super feliz. Falei, até que enfim, etc e tal, as coisas começam a se costurar, não é verdade? Então, a sociometria que parecia uma coisa chata, fazer testinho lá no consultório, né? Eu passei por isso também, ou fazer testinho lá na empresa, passei por isso. Não é isso, não é isso. Tá certo? A sociometria tem todo um princípio filosófico, né, humanitário, e vira e mexe no livro, você encontra o Moreno falando da questão social. Então, ele fala do social, ele fala da sociometria. Por que ele chamou metria? Uma tentativa de se encaixar na ciência americana, tá certo? Onde a pesquisa matemática na época, a estatística, era absolutamente um must. E ele também achou interessante fazer medição. Mas ele não é tão animado com isso, ele está muito mais preocupado com a espontaneidade do papel no grupo. Ele está muito mais atento à criatividade, à participação, como é que a pessoa se coloca, qual é a posição que ela tem no grupo, e não a pessoa, mas as pessoas. A sociometria é plural. Enquanto, digamos, a psicoterapia era até muito tempo, enfim, muito ligada ao indivíduo, tá certo? A pessoa com ela mesma, etc e tal, meio, o mundo está lá fora, a realidade é outra. Moreno começa a dizer, espera um pouquinho, espera aí. E os outros? O que tem a ver com isso? É onde ele vai se perguntar. Tá? Eu acho que os fundamentos do teatro em Moreno o ajudam muito, nos ajudam muito a entender essa relação espaço, gente, movimento, ação, dinâmica, ferramentas, percepções, etc. E tal. Então, se a gente começa a ligar a história de Moreno, desde ele andar nas noites de Viena com manto verde, pensando na vida e no mundo e na depressão da época do pós-guerra, que eu acho que tem umas coisas que vão se repetir. Geometria é a questão social. E aí, num dos trechos aqui do livro, ele traz uma coisa muito boa, muito legal, que é uma coisa que acho que eu, muita gente, não sou sozinha, mas eu posso falar de mim, sempre fiz essa leitura, que é assim, as pessoas chegam, elas trazem uma vida pessoal, elas trazem uma experiência, uma coisa. Como é que é essa questão dessa coesão do grupo, que o grupo começa a produzir? Né? Tá certo? Você tem na psicoterapia de grupo exatamente isso. Você chega no grupo, você é paciente. Como é que você chega num grupo e começa a se aproximar mais de um, a encontrar eco mais no outro, o outro em você, né? Que
acontece aqui? É sociométrico, exatamente isso. É que a palavra metrometria e cálculo fica um pouco atrapalhando, e atrapalhou no começo quem queria calcular as atrações, as rejeições, etc, etc. Não nos interessa mais calcular quanto de rejeição tem, quanto de coisa tem, tá certo? A não ser que a gente queira entender a energia. Aí é muito interessante, né? A energia atrativa, quanto de energia que os participantes do grupo colocam, tá certo? Em cena, vamos chamar assim, às vezes não é a cena psicodramática, mas em cena que é a vivência do próprio grupo, o quanto coloca uma potencial rejeição. Por exemplo, né? Desculpa, em empresa você vê muito isso. Você tem os grupos do tá certo, ai que lindo, são todos maravilhosos, tá? Então, passa alguns meses depois, está todo mundo querendo ver o outro pela janela. Né? Então, você passa e tem todo umas tabelinhas de grupo que diz assim, o grupo é tanto feliz como infeliz, é alegre como triste, é amante como desamante, é como ele é atraente, como ele é rejeição, enfim, a dinâmica toda não é igual. Então, o teste sociométrico inicial, que é um teste que a gente pode fazer, ele é do momento, não é do grupo. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque dá a impressão que a gente faz o diagnóstico de grupo, esse diagnóstico vai perseguir o grupo o tempo todo. Aí a gente começa a planejar, trabalhar com sociopsicodrama, psicodrama, jogos, etc., em função daquele diagnóstico, que com certeza, do momento que as pessoas responderam, tá certo? Aquele formulário, aquela de eu faço sociometria dinâmica, eu faço com roleplay, eu faço com jogos. Nessa altura, as pessoas já mudaram. Só pela vivência da própria aquecimento, do próprio jogo, claro que a percepção, a inteligência humana e a espontaneidade acaba reagindo. Então, você tem um recorte, né? O teste sociométrico é um recorte do grupo que te dá uma pista no máximo. Tá certo? Agora, quando você vai para a teoria de redes sociais, para a rede mesmo, aí a coisa muda bastante. Na realidade, muda na velocidade. Uma rede, ela nunca é a mesma em questão de segundo. A cada segundo ela muda. Né? Porque você tem entrantes e você tem eliminações, você tem dinâmicas que mudam bastante. Então, entender que a junção de gente numa sociedade é ação, movimento, proposta, tá certo? E Moreno fala muito em proposta democrática, né? Ele faz um momento, ele tem 3, 4 páginas, ele repete isso dizendo: cuidado com os autoritarismos. O autoritarismo fecha, o autoritarismo gela, o autoritarismo impede a rede, impede a comunidade, impede o comunitário, impede o comum, a troca e os afetos e aí a construção. Então, é legal porque isso ele escreve em 1937. É muito interessante porque ele está nos Estados Unidos, né? E o bigodinho lá está lá na Alemanha subindo ao poder. Né? É interessante a gente começar a comparar o que acontecia nos Estados Unidos e o que acontecia na Europa. Por que que Moreno enxerga de um jeito? Primeiro que se Moreno tivesse internet, ele com certeza teria ido muito mais adiante. Ele teria fuçado o mundo inteiro. Ele já queria fazer psicodrama pela televisão, então você imagina ele com a internet. Eu acho que ele andou se revirando no túmulo, dizendo por que eu não fiquei vivo para ver isso aí, tá certo? Porque realmente, né, a ideia de via comunicação, né, de gente, tá certo? Social, né, desse tamanho, podendo trazer uma nutrição, porque era a ideia de nutrir, não é a ideia de mandar. A ideia de nutrir, cada um ia digerindo, os grupos iam digerindo, os subgrupos, etc., conforme isso. É essa liberdade, que está a espontaneidade e a criatividade. Poder trabalhar questões sociais, de bairros, de países, de cidades. Eu fiquei lembrando ontem, fiquei pensando, puxa vida, se Moreno tivesse aqui, ele podia dar um jeito lá no Putin, no Biden,
tá certo? No Macron, essa turma toda que está brigando para desviar o assunto, desviar a atenção, para poder as coisas das armas poder serem vendidas, etc, etc, ou serem gastas para depois serem recompradas, ninguém é idiota, é só poder pensar um pouco nos objetivos de cada um, e você vê o pessoal da Ucrânia se esfacelando, que é um país lindo, maravilhoso, segundo um amigo que eu tenho, que é casado com uma ucraniana. Eles estão desesperados. Então, assim, começar a entender, assim, Moreno, vindo de uma Áustria, indo para os Estados Unidos, tentando se adaptar, nunca se adaptou à cultura americana, né? Ele sempre ficou na dele, e aí eu acho que é uma pena, porque outros que vieram também como imigrantes, outros cientistas, e com quem ele trabalhou um pouco, com quem ele brigou, porque ele brigava com muita gente, tá certo? Ele poderia, ele tentou, porque ele trabalhou no hospital, ele trabalhou na universidade, mas ele não aguentava muito tempo. Teve um colega nosso que dizia que Moreno era bipolar, porque ele não aguentava trabalhar a mesma coisa durante muito tempo. Por isso que o psicodrama é legal, porque o psicodrama começa e termina e acabou. Quer dizer, tem de tudo no nosso meio, tá certo? E não foi um brasileiro que falou isso. Então, não vamos procurar os nossos parceiros, não. Aí a gente faz. Então, assim, o bipolar no sentido de a quem não aguenta fazer a mesma coisa sempre, tá certo? Moreno não aguentava. Vocês sabiam como é que era as férias de Moreno? Eu sempre conto essa história, a Deise já me ouviu. Eu acho que você também é. Moreno saía, isso contado pelo Jonathan, tá certo? Tanto no livro dele, como pessoalmente lá em Fortaleza, né? Quando ele estava lá no Congresso em Fortaleza. E Moreno tinha um carro branco, Ranch Wagon. Eu morri de rir quando eu soube, porque meu pai teve uma Ranch Wagon, a época dos carros importados. Gente, eu sou do tempo do Onça, tá certo? Então, eu ainda peguei carros importados, americanos. Meu pai tinha um vermelho. Não, Moreno tinha branco. Moreno vestia-se de terno, colete, gravata borboleta, que era a marca dele, botava o Jonathan, que tinha 10, 11, 12 anos dentro do carro, claro, a Zerca do lado, e vocês acham que eles iam à praia, à montanha, fazer uma viagem? Moreno passava as férias indo de hospital em hospital, de universidade em universidade, mostrando o psicodrama. Essas eram as férias do Jonathan. Então, você imagina que ele não quis ser psicodramatista, ele preferiu ser filósofo e bioético, né? Aliás, a mãe dele dizia para ele, não seja psicodramatista, segue tua vida. A Zeca, né, viu que o garoto... E o Jonathan é um bioético conhecidíssimo, é um sujeito que fez uma carreira belíssima nessa área, que tem a ver, no fundo, com a questão toda ética, toda a bioética tem a ver também. Tem também a ver com o psicodrama, não defendido nesses termos por Moreno. Mas na medida que Moreno é um sujeito que se preocupa com a ética das relações, com a honestidade das relações, vamos chamar assim honestidade, que é uma palavra meio, né, meio estranha, mas vamos chamar assim, a beleza, que é a espontaneidade e criatividade das relações, e do entendimento entre o eu e o tu, e depois o ele e o nós, aí a gente tem assim, uma linha de pensamento que nos traz exatamente quando é que a gente vai trabalhar grupos no nosso trabalho de psicodramatista. E aí, eu gosto muito de uma parte que o Moreno fala aqui no livro. Depois, gente, eu não vou ler pedaços do livro, porque eu acho que, se precisar, eu tenho aqui uns post-its aqui, porque às vezes a gente precisa repetir o que o mestre falou. Mas é muito importante o grupo. Como é que eu vejo o grupo? Eu psicodramatizo. Como é que eu vejo? Um monte de gente numa sala, isolados, o mundo está lá fora, não tem nada a ver com nada. Não, ao contrário. Cada pessoa do grupo traz uma rede, uma corrente, uma rede de relações de vivência. Cada pessoa de um grupo tem uma carga vital imensa. Poder ver isso, enxergar assim, a gente começa a trabalhar grupos de uma maneira diferente. Primeiro porque eu enxergo cada um no grupo, eu começo a sentir cada um do grupo, não só enxergar, ver e perceber claramente quem que é, o que que é. Quem é, ok.
Mas quem é de fato, em termos da sua essência, é fundamental. Porque normalmente os trabalhos de grupo, até onde eu fiz, eu parei e vou parar agora, tá certo? Aonde é sempre a ideia que o grupo não vive por si, porque seria uma alienação, seria uma esquizofrenia. Se você faz o grupo viver somente o que o grupo é, independentemente do que ele traz, ou que ele pode levar, você está trazendo o grupo para um patamar de, sei lá o quê, eu não sei que nome que dá isso, tá certo? Então, assim, o nível de consciência que o grupo está trazendo, uma energia, o grupo, quer dizer, cada participante traz para o grupo uma energia que é dele, mas que reflete até onde vai como a pedrinha na água, né? Que reflete até ali e traz uma carga imensa para o grupo. O grupo tem uma fortaleza, tem uma força inacreditável. Né? Não basta fazer roleplay, fazer um jogo, fazer alguma coisa. Isso é tudo bem. É legal, é uma técnica, tudo bem. Mas o que é que se tira disso? O que é que se permite, que se abre espaço para que cada participante possa realmente, tá certo? Aproveitar, elaborar, é o grande barato do grupo. Então, aquela história assim, temos 2 horas de grupo, o que a gente vai fazer nas 2 horas? Enche as 2 horas de atividade. Esquece que o grupo chegou de um jeito e sai do mesmo jeito. Então, qual é a nossa responsabilidade quando a gente trabalha com grupos e para o grupo? É muito importante. Sabendo que o grupo não está isolado de outros grupos, né? Então, que grupo que é? Você tem grupo na psicoterapia? Gente, eu fiz psicoterapia, fui ego auxiliar de psicoterapia. 40 e lá vamos ser quantos anos de psicodrama, já deu para experimentar um monte de coisa. Então, assim, o que você vê? O grupo na psicoterapia é uma coisa fenomenal. Eu acho que grupo é maravilhoso, porque a troca, né, tá certo? E como é que eu queria dizer assim, as sementes que germinam em cada sessão de grupo é um negócio tão inesperado, tão maravilhoso, que depende muito do desenvolvimento da nossa sensibilidade como diretor de grupo. E como psicodramatista, porque não é qualquer um que faz, não. Precisa ter psicodrama, é muito importante. Quando eu vejo falar errado sobre o psicodrama, porque por aí falam, né, em vários lugares, psicodrama é um teatrinho, né, vai me dando dor de estômago, porque a pessoa não compreende a dimensão do processo metodológico, teórico e de conteúdo humano que você cuida, que você tem que ter na sua formação como psicodramatista. Que não é uma coisa enlouquecida, não é uma coisa impossível, mas não é uma... Você não tem um beabá de técnicas que você aplica e ponto final. Tá? Sim. Por exemplo, o pessoal fala assim, mas em empresa, como é que você vai trabalhar em organizações? Aí é que está também. Como é que você negocia esse trabalho também? Porque chegar também numa empresa, você vai trabalhar líderes, tá? E os líderes o quê? Estão isolados de todo mundo? Não. Você vai trabalhar operário, supervisor, gerente, o dono, sei lá quem você vai trabalhar. Grupos, subgrupos, são subgrupos de um grupo maior, e aquela empresa é um grupão que está no outro grupo maior e vai assim. Se você consegue fazer essa ligação, e a gente vai aos poucos, e aí tem que entender, gente, não adianta só ser psicodramatista, para você compreender da realidade social onde você vive, da realidade econômica que está acontecendo, das injunções políticas, legais, etc. e tal, para compreender o que isso repercute, tanto no teu paciente, como lá no meu supervisor. Não adianta. Nesse momento, não importa que grupo que é. A importância da carga, tá certo? Dessa carga é vital que traz. Como é que você potencializa isso? E Moreno, nesse livro da sociometria, ele fala exatamente isso, né? Eu estou repetindo um pouco o que ele fala também. Eu também não sou a representante oficial de Moreno, apesar de, né, depois de 40 anos de psicodrama, essa altura do campeonato, eu durmo, sonho, como aqui em casa o pessoal fala. Tá bom, mãe, tá bom, vó, psicodrama.
né? Mas todo mundo aqui se beneficiou do psicodrama. Então tá tudo ótimo. E aí é muito legal isso, porque no começo, quando a gente falava que trabalhava, por exemplo, fora do consultório, e Moreno não trabalhou em consultório, Moreno não teve consultório, uma salinha onde atendia gente. Ele não fazia isso. Ele tinha um teatro aberto, onde ele recebia público, porque o negócio dele era o público. Era o espontâneo naquele momento, quem estava ali. Então, é interessante a gente ver como que as coisas vão se desenvolver. Por que, que a questão de consultório e tudo mais? É uma série de histórias, tudo bem, não estou contra, ao contrário. Adoro consultório. Não é isso. Mas é legal porque a gente vê na história da psicologia americana o desenvolvimento da psicoterapia. Tá certo? Né? Você tem todo o grupo da Califórnia, você tem vários grupos nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra, até por questões de sobrevivência emocional, de cuidados, de uma série de coisas, de mudanças, inclusive estruturais, socioeconômicas, com as mulheres que foram trabalhar em fábrica, mulheres que só faziam docinho, cakes em casa, então, né, porque os maridos estão no front, enfim, então essa mudança, gente, eu estou dando só uma rasgadinha, a coisa é mais profunda que isso. A partir dos anos 50, e você tem um Moreno que mostra isso quase que no final do livro, que é meio sequencial em termos de tempo, ele chega até 1950, ele fala exatamente isso, das mudanças do mundo. Né? Mudanças do mundo, que são mudanças dos papéis sociais e da sociedade, como ela se organiza, e qual é a repercussão que isso tem, tá certo? Nos grupos, na vivência, na convivência, nas relações, etc. etc. Então, todo o livro desse Moreno de Sociometria, que não foi fácil de traduzir, tem que fazer um pouco também a minha fama aqui, mas não foi fácil traduzir porque Moreno escrevendo em inglês, gente, é muito complicado. O livro do Jonathan foi fácil traduzir, porque eu traduzo do inglês tranquilo, não muito, eu não sou muito tradutora de inglês, não, sou mais de francês. Mas tudo bem, porque estudei inglês, né? Tá certo? Minha época se estudava inglês, se estudava italiano, se estudava francês, né? As línguas, graças a Deus. Hoje eu dou aula de francês com psicodrama via tela. Eu tenho aluno nos Estados Unidos e tenho tela em Minas, tenho alunos em Minas. Genial. Genial, genial. Tem umas histórias que vão mudando a vida da gente conforme a gente vai aproveitando, né? Tá certo? E a gente vai fazendo, porque eu não ia ficar aqui esperando o Godot, né? Esperando que o mundo resolva a minha vida, né? Então, assim, eu acho bem morenianamente. Então, assim, é muito legal a questão desse livro quando ele vai de 1923, quando ele fala, quando começou a aparecer a ideia da sociometria, uma ideia, até chegar a 1950, 50 e poucos, tá certo? Quando ele realmente formula muito mais, quase que uma ideologia da sociometria, quando ele diz a respeito das questões dos digamos, da democracia, do autoritarismo, quando ele fala sociometria democrática, não dá para ser autoritária. O resultado, o psicodrama não pode ser autoritário, tem que ser democrático, senão não é psicodrama e não é Moreno. Eu acho que um pouco a minha fala de aquecimento é esse, para falar um pouco assim, do geral do livro, um pouco da história de Moreno, como é que ele persegue. E eu queria muito saber, por exemplo, Moreno durante a Segunda Guerra, né? Aí eu fui fuçar, claro, fui pesquisar, etc. Então, escrevi para o Jonathan, e é muito interessante, porque ele deu muito suporte às Forças Armadas Americanas. Gente, não para que eles fossem matar os outros, é justamente que eles tivessem mais equilíbrio emocional, né? Que eles tivessem menos adoecimento frente às batalhas. Quer dizer, essa contradição de Moreno é muito interessante, né? Ele vai trabalhar nas Forças Armadas, na Marinha, no Exército, etc. Tal, né? Trabalha com liderança, trabalha com relacionamento, já que tem que ir para a guerra. Eu não sei como é que ele aceita. Isso não tem nada, nada, nada. Eu não li ainda, não vi todos os vídeos do Sérgio Guimarães, que tem muitos vídeos da Zerca e tudo mais, eu não vi se ela fala dessa parte. Tá certo? Eu queria até saber um pouquinho como é que Moreno se virou na Segunda Guerra. A gente sabe que Moreno acabou fazendo o Beacon, porque ele precisava ganhar dinheiro, e aí virou um hospital,
que na verdade era um grande centro de cuidar das pessoas que estavam sendo consideradas fora da curva, né? E ele fica bravo e interfere naquele das meninas, daquela escola, das meninas que na realidade eram 80% eram negras, né? Para ser consideradas párias da sociedade. Então a gente percebe que em Moreno tem toda uma consciência de antirracismo, né? Antipreconceito. Então, talvez não dito tão claro, não sei, em algumas coisas, mas aparece nesse livro Sociometria, ele fala do racismo, da injúria, ele fala. Tá? Então, na realidade, a gente tem um Moreno de 1950 e nada, a hoje, em 2022, atual. Né? Porque ele realmente está tratando das coisas, parece que não mudou nada, né? De 1950 para cá. Ou está se repetindo. Né? O que a humanidade está fazendo com ela mesma? Eu acho que é essa questão que eu quero deixar até para a gente conversar daqui para frente. Tudo bem, gente? Valeu? Tá bom? Tá ruim? Levantou? Excelente, muito bom, Ivete. Você fez um bom apanhado e aqueceu realmente a gente para muitas questões. Você trouxe um panorama que pode abrir várias frentes. E aí eu gostaria, então, de dar a palavra às pessoas que estavam ouvindo para que comentem, façam perguntas. Vocês podem fazer isso abrindo o microfone ou pelo chat, tá? E aí eu vou estar, quem precisar usar o chat para escrever a pergunta, eu leio para que a Ivete possa comentar. Podemos seguir assim daqui para frente? Então, tá bom. E a Deise vai estar cuidando para que as pessoas que estão falando apareçam também aqui, para que a gravação fique registrada. Ivete, eu tenho uma pergunta. Deixa eu aquecer aqui as perguntas. Espera aí. Eu tenho uma pergunta. Sabe o quê? Quem tá falando? Eu, Daisy. Ah, tá. Para aquecer. Para aquecer as perguntas. Tá bom, Deise, fala. Teve Faça a alguma pergunta, querida. parte do livro que você estava lá lendo e traduzindo tal, que você fez assim, nossa, como isso daqui é incrível, sabe aquele momento de surpresa? Vamos ficar dando eco. Peraí, deixa eu só fechar aqui. Sabe aquele momento surpresa, às vezes, quando você está lendo um livro, alguma coisa assim, que você falou assim, nossa, mas isso daqui é precioso. Teve alguma parte do livro assim? Olha, a coisa que reforçou, que eu fiquei assim, batendo palminha, tá certo? Você está traduzindo, você bate palminha. Ah, que legal o texto, né? É isso aí. Foi quando o Moreno insiste na questão social. O social, a sociedade, a sociedade, a sociedade, a sociedade. Essa visão do todo que ele tem e que ele passa, tá certo? Sem perder a relação. E quando ele fala uma coisa que eu queria até, como tem muita gente só ouvindo, eu não estou vendo, eu ia fazer um pequeno jogo simples de 2 minutos, que era pedir para todo mundo ficar de costas para a tela, porque dá a sensação, é só você imaginar, todo mundo imagina, não precisa nem fazer, e se imagina assim, se eu estou de costas para a tela, eu não estou vendo o mundo, eu estou me vendo só a mim mesmo. É o começo da crítica que ele faz, no começo do livro, ele começa a falar do indivíduo consigo mesmo, não é que ele nega isso, diz assim, que não pode ser a psicoterapia unicamente do eu com eu, porque a grande descoberta do século XX e depois da Segunda Guerra é o tu. E a relação eu e tu. E quando a gente lembra de Moreno, eu e tu, a gente lembra da poesia dos olhos. Tá certo? Eu coloco, tá certo? Dos olhos, essa relação privilegiada que é gente, eu fico arrepiada, que a primeira questão, tá certo? Da descoberta desde o nenê, quando nasce, quando ele descobre o tu, né? Ele está num indiferenciado, ele descobre o outro, o tu. E aí ele trabalha muito isso, tem um texto logo no começo, depois das introduções todas, essa questão da importância do tu. E ele logo em seguida fala, mas cada tu é o eu de outro tu, e que vai assim, e forma a rede.
forma as É relações muito em grupo. legal. Cada Então, essa é uma. é um tu em relação com o eu. Então, o tu, eu me conheço através do tu, e eu comigo mesmo também. Mas você, tu, Daisy, você é eu de outro tu. Ou eu posso ser teu tu também. Então, você acaba tendo vários tus. Se você pensar, você tem vários tus em relações privilegiadas de dupla. E aí você pode ter o trio, e aí você tem a quadra, aí você tem o quinto, sexto, até formar a rede grupal. A partir da formação dessa rede grupal, é que você vai ter papéis nesse grupo. Eu estava Mas no pensando nisso, primeiro Ivete. momento, ela é uma relação extremamente espontânea, afetiva, é de escolha, Eu estava tá certo? pensando É de que escolha isso de estar liga ali muito com a com teoria aqueles de outros papel, tu, né? e que você é tudo dos outros. Gente, isso tem uma profundidade, se a gente pensar, não é a relação eu, tu, ele, não é esse tu, ele, não é. Tem uma profundidade, uma coisa inacreditável, né? E aí Moreno diz assim, muda a psicoterapia quando o tu passa a existir na relação eu, tu, ele. Né? E aí vai, aí tem as poesias dele, aí tem toda a produção que ele faz da teoria, do momento, da relação e da ação. O tempo todo Moreno fala, nada acontece quando a gente trabalha com pessoas que não seja a ação. Quer dizer, nós vivemos em ação, nós não somos. Eu estou fazendo a tradução agora. Nós não somos parados, nós não somos estáticos. Nós não podemos ser trabalhados como estáticos. Nós temos que ser vistos como gente que aciona. Que aciona o quê? Não aciona andar até a esquina só. Aciona, tá certo? Todos os teus sentimentos, emoções e principalmente a espontaneidade e criatividade, que é a mola da ação. A espontaneidade e criatividade é a mola, aquilo que te move, aquilo que te empurra, aquilo que te faz, inclusive, se expressar com a boca, os olhos, os gestos e tudo mais. Isso está aqui no livro Sociometria. É muito bonito isso, né? Bacana. Ivete, olha que legal. A Graça está colocando aqui no chat. Meu eu e meu tu. Quantos eu somos nós? Graça! Até que te vejo. A frase do Moreno é mais ou menos essa, né, Ivete? Exatamente isso. Eu não sou só tu, não sou só eu. Eu sou uma multiplicidade. E essa ideia ela é muito rica e é muito vital. Né? Quanto eu somos nós, exatamente. E quanto tu eu sou para o outro, para os outros. E eu vou ser um tu diferente para você, eu vou ser um tu diferente para a Denivalda, tu diferente para a Ana, tu diferente, na verdade. Mesmo que tenha coisas parecidas, iguais, tem uma particularidade na minha relação com cada um de vocês aqui, vocês comigo. Essas particularidades, né, que se chamou personalidade, tá certo? Várias teorias da psicologia, na verdade são características pessoais, são um jeito de lidar com. Né? Com a distância, com o espaço que eu tenho. O famoso espaço eu e tu, né? Que a gente faz aqueles exercícios de aproximação do eu e tu para as pessoas poderem, né, se olhar olhos nos olhos. Né? É clássico esse aquecimento. Né? É parte daí, gente. Então, esse é o grande fundamento da sociometria. É a relação. E não o cálculo, né, métrico da distância, não sei o quê. Também pode ser, mas não é isso. A sociometria de Moreno, que ele fala aqui, ciência da sociedade. É ciência da relação. E aí a gente junta tudo, que aí o psicodrama com sociometria, com sociodrama, fica tudo uma coisa coesa, né? Costurada. E facilita a gente poder trabalhar e poder também fazer direções num tipo de acionamento emocional, porque não adianta, gente, ninguém dirige grupo sem emoção, sem ter um sentimento, isso é ridículo, você não aplica nada, você vive junto com um grupo, tá certo, né? Na verdade, a gente vive junto. Se eu não consigo viver junto e pôr no lugar dos outros, eu não entendo nada do que está acontecendo. E o que eu posso contribuir? Só que os outros também contribuem, porque o alimento que os outros me
me trazem, eu transformo em alimento para os outros. Né? Santo eu e tudo eu. Os tus e os eus. Né? É uma rede inacreditável. Agora, gente, aqui, só um parênteses, aqui no Brasil nós estamos com duas redes, né? Tá certo? A rede dos negacionistas, né? São redes, parece que estão, né? Parece que se esgarçaram, né? É uma leitura de rede. Aliás, o pessoal das redes sociais está falando isso, né? Os teóricos, né? Os teóricos de rede, eles falam que há um esgarçamento da rede social que virou o esgarçamento das redes sociais. Então, se compreender essa dinâmica também é super importante. Como é que repercute nos nossos grupos, nas nossas pessoas, nas nossas famílias, etc, etc, etc. E tal. Malu, oi. Eu já estou vendo que a Malu está aí. Então, gente, é tão interessante isso, né? E aí você diz, Deise, o que me entusiasma? Pronto, agora eu já falei um monte de coisa que me entusiasma, tá certo? Essa dinâmica relacional que parecia assim, quando você estuda psicoterapia, eu, tudo, eu, tá. O buraco é muito mais embaixo, né? Tem muito mais intensidade e muito intensa, porque é um negócio imensurável. Você consegue medir uma relação eu-tu? Você consegue mensurar na medida que é explorado, por exemplo, numa dramatização. Você começa a ver uma parcela dessa relação. Você nunca vê a relação como um todo. Nem o protagonista vê a relação como um todo. Ele está sempre vendo uma parcela, aquela parcela às vezes está muito escura, que ele não consegue, né, fazer a costura. E aí é onde a gente está proporcionando, junto com o grupo, a possibilidade de fazer a costura. Né? Não se soma, se costura, se junta, se liga. Né? Aqueles tracinhos da rede sociométrica do Moreno, né? Tá certo? São fios de costura, né? Tá certo? Vai no outro e costura, né? Tá certo? É um grande crochê, né? Lindo. Lindo, lindo, lindo. Toda vez que eu vejo gente fazendo crochê, assim, de toalha, eu digo, olha a rede, olha a rede, olha a rede. É muito legal. Né? É muito legal isso, né? Muita gente e a gente poder desmistificar a bobagem que se falou da sociometria durante muito tempo, né? Ficou-se sendo a técnica da sessão, no aquecimento, etc. E se esqueceu. Sim, falava do social, sempre se falou, etc. Mas não, eu acho, com um apoio da sociometria. Metria eu falo mais baixinho, tá? Socio, tá certo? Que é o grande barato do Moreno. Moreno, o tempo todo, fala do social no livro. Quem lê o livro, vê isso. É inacreditável. A visão que ele tem desse todo articulado, ou o que ele quer ver articulado, ou que ele pretende ir mais adiante para conhecer. Eu acho que esse é o grande barato do Moreno. E acho que é por isso que tem tanto psicodramatista no mundo, né? Afinal das contas, né? Portugal, Espanha. Até na França agora tem 2 escolas de psicodrama, que milagre, do francês, que não era absolutamente psicodramatista. Tá? E agora que eu estou velha, que eu não posso mais ir para lá, nem nada, agora eles têm lá 2 escolas, eu podia estar junto. Imagina, Ivete, você pode tudo. Você Sim. pode ir para lá, você pode estar online com elas. Veja, Ivete, Sim, claro. Tem aqui um outro comentário da Malu no chat que eu achei muito rico também. Ela fala, o interessante é quando as pessoas se colocam verdadeiras na relação eu-tu. A tele acontece. Mas, Malu, você acabou de falar uma coisa fundamental. Se não tem tele, não tem eu-tu. Tem pseudo. É a mesma coisa que passar na rua e falar tchauzinho para o vizinho. Não é uma coisa. É verdade. É absolutamente superficial e sem consistência. E aí é que eu acho que o componente essencial, né, que é o afeto, o amor, né, é que ele pode desabrochar, né, dentro dessas relações, que é o que mais está faltando hoje, né, em tudo que a gente vê, né? Pois é. Nossos afetos. Malu, que saudade. Hoje, desculpa eu chegar atrasada. O Ariovaldo te viu de longe, te achou linda, te mandou um beijo e muito sucesso. O Ariovaldo é meio marido, assim, de todos nós. É marido comum. São as amizades que vão se formando, os carinhos, os afetos,
que vão sustentando, né, os nossos sorrisos, nossos olhares, né, Malu? E assim, com Malu, com Deise, enfim, eu acho que a gente tem várias relações super afetivas, super legal. Eu vi a Graça. Graça, eu te vejo você de vez em quando no Facebook, eu olho para você e digo, né? Vai dando né, uma noia, assim, uma coisa interna, né? Muita saudade de você, Ivete. Mas eu também tenho muita saudade de você. Gente, bom, e eu fico fazendo cálculo de quanto tempo ainda tenho para viver, gente. Vocês não sabem quantos anos eu fiz agora em janeiro. Eu estou calculando, eu estou fazendo um monte de exame para ver se eu fico viva. Pelo amor de Deus. Eu tenho que ver minha neta adulta. Que isso, Ivete? Você está muito bem, está linda. Sim, estou muito. Ivete. Estou tomando remédio para pressão, minha filha, já está começando. Isso. Moreno também se cuidava. Vocês acham que só eu? Mas você fazendo isso, tomando seus remédios e estando conosco mais vezes, cada vez mais você vai ter mais vida, mais saúde, porque a gente precisa de você. Não, gente, psicodrama, as pessoas que me conhecem há mais tempo, ou que já viram, eu conheci o psicodrama num congresso internacional. Quando eu vi o pessoal da Argentina, até que era România, e um monte de outros que eu não me lembro o nome, eu pensei comigo, é com isso que eu quero trabalhar. Na época eu trabalhava em educação, é com isso que eu quero trabalhar. Aí eu tive os 2 filhos, e depois eu fui fazer psicodrama. E minha turma se chamava Técnicas Aplicadas, uma heresia. Né? Gente, naquele vocês não tinham nem nascido, mas tudo bem. Né? Tá certo? Técnicas Aplicadas. A minha turma foi que fez a revolta para se tornar um curso de psicodrama de verdade e não separado da turma de psicoterapia. Nós tínhamos aula quando o pessoal da psicoterapia não estava. Quer dizer, vai ser discriminado assim no inferno, né? Tá certo? E aí aconteceram várias coisas, porque até o tal do pedagógico ser olhado de uma outra maneira, gente, quem sabe, sabe que a gente também sofreu né, umas certas pauladas, umas certas rejeições, trabalho não aceito em congresso, aquelas coisas de sempre, gente, tem discriminação em tudo quanto é lugar. E aí Moreno fica falando que não pode ter racismo, que não pode ter discriminação, entendeu? Não pode. Mas psicodramatista também faz isso. Gente, é psicodramatista de direita, de esquerda, de centro. Tem bolsonarista, tem não bolsonarista, tem sei lá o quê, sei lá o quê. Tem de tudo, gente, não adianta. Então, assim, primeiro, gente, não é um convento. Cuidado para não fazer o psicodrama virar um convento que todo mundo vai rezar pela mesma missa. Isso é besteira, porque senão nada se cria e a ciência não avança. Psicodrama é ciência e ciência se faz com avanço, com criação, com pesquisa, com busca, com leitura, com escrita, com, enfim, todos os recursos possíveis. Tá certo? Então, né, fazer igrejinha, tá certo? Já foi a época. Foi uma época que precisou se fechar um pouco por questões políticas. Hoje, não sei, hoje a gente eles nem sabem que a gente existe, então a gente pode falar quanto a gente quiser. Então, eu acho bem legal a gente poder entender que a gente não precisa se fechar. E eu acho que teve um pouco isso dentro do movimento do psicodrama brasileiro. Eu não sei se no mundo, eu não me preocupei com isso, um pouco de ficar um pouco isolado, um pouco separado, um pouco diferente do todo. Alguns anos para cá, não. Alguns psicodramatistas transitam em todos os espaços que não são de psicodrama, e tem gente que não é do psicodrama transitando também, trocando. Então, eu acho que isso é um ganho, porque a gente tem que estar no mundo, nós não podemos estar num palco isolado do mundo. Eu falo, não dá para estar num convento, isolado, psicodrama, virou Deus. É besteira, porque isso é atraso de vida. Nós temos que entrar na questão científica, e isso Moreno, nesse livro, ele fala, tanto que chama Ciência da Sociedade. Por que a sociometria é científica? Por quê? Tá certo? Porque é ciência, porque trabalha com ser humano, trabalha com gente, para gente. Pronto. Ivete, a Maria Célia coloca aqui no chat um comentário. Ivete, você sempre se reinventa. Você está ótima. Saudade de abraço. Ai, Maria Célia, querida.
Eu tenho acompanhado vocês aí com o Congresso. Mas, Maria Célia, obrigada. E acho que é importante o seguinte, né? Me foi pedido para eu dar uma aula no Congresso. Eu acho que eu vou dar essa aula. Desde ontem, antes de ontem, depois que vocês fizeram o convite, eu falei, gente, essa aula precisa ser passada no Congresso. Uma coisa mais de colocar a Moreno no devido lugar, a sociometria no devido lugar e parar de fazer mimimi, tá certo? Gente, é ciência, então vamos fazer ciência. Meu Deus, a gente já está fazendo ciência faz algum tempo, mas vamos fazer ciência. Vamos ter esse espírito científico, né, Daisy? Né, doutora? É A gente ciência. já está fazendo ciência com metodologia, teoria, prática. A gente precisa publicar mais, publicar Nós internacionalmente. temos muito conteúdo. Nós temos muito. Moreno deixa um legado. Pena que, assim, eu acho que a gente teve, a gente falou já um pouco sobre isso, teve algumas interferências e interpretações e preguiça de estudar sociometria. Teve uma certa preguiça, sim. A gente não vai dar conta, porque tem muita estatística, fica muito no teste sociométrico. Esqueçam o teste sociométrico, aquele papel. Porque hoje também tem computação. Tudo que se faz atualmente você pode fazer pela computação. Então, você faz uma avaliação de até política pública de cidade, de estrada, você faz pela computação gráfica e computação de redes humanas. Você não abre hoje uma estrada, eu sei porque eu tenho um cliente, tá? Não se abre uma estrada se você não faz uma avaliação do meio ambiente, mas não é meio ambiente da árvore. Se é meio ambiente, a gente está falando de gente, ocupação, velocidade que as pessoas atravessam aquele espaço, quanto elas aproveitam aquele espaço, para você saber se você vai abrir uma estrada ou não. Diferente um pouquinho do que a gente ouviu de derruba a caverna e abre estrada. Tá? Não é bem assim. Tá? Então, eu acho que é legal, assim, o que é ciência, o que não é, eu acho fundamental. Malu colocou um outro comentário, Ivete. Eu acho que eu concordo com você. A gente está aqui realmente pensando sempre em construir de forma científica e deixando um legado de processo de construção coletiva, né? Obrigada, E aí ela Malu. coloca: o grande legado de Moreno foi conceber o psicodrama na perspectiva de ciência, porque isso dá confiabilidade e os resultados comprovam isso, seja no foco psi, como no foco socioeducacional. Eu estava um pouco comentando no começo que, na realidade, foco psi, foco é uma questão de espaço, e, na realidade, a gente está trabalhando as mesmas coisas. Evidentemente que vocês, na área clínica, vocês estão trabalhando no nível de adoecimento. Agora, a gente, na área do trabalho, a gente trabalha com adoecimentos sociais, adoecimentos, muito adoecimentos. Então, é interessante a gente até rever cientificamente o que é adoecimento social, que eu acho que está sendo isso, já está sendo bastante movimentado. Né? Agora, vocês também têm trabalho especificamente de doenças, adoecimentos mesmo. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós trabalhamos com adoecimentos vários, está se falando muito de burnout de novo hoje. Então, uma coisa que há 10 anos atrás apareceu, burnout. E ninguém, na Suécia, apareceu o burnout, uma teoria na Suécia, todo mundo diz assim, mas que louco, na Suécia. Como que tem burnout na Suécia? Tem. É tudo tão regradinho, que a pessoa está certo isso. Então, acho que é importante a gente entender o que é que está afetando. Né? E, gente, afetando aos montes. E a gente tem que trabalhar esses afetando com afeto. Se não trabalhar os afetando com afeto, a gente não vai caminhar nunca. Nunca. Vai ficar só no dodói, né? E se lamentando. Mas é o grande legado. Gente, está sendo muito rico. Acho que a gente está tendo aqui uma série de conceitos, né? E as interlocuções estão sendo muito profundas. A gente está realmente linkando um conceito no outro e construindo uma reflexão muito bacana a partir desse livro. Eu gostaria de dar mais oportunidade para mais pessoas comentarem, perguntarem, pensando em colocar para a gente um limite aqui, até umas 8h40, talvez, para a gente ir fechando, e aí passar
a falar um pouco do nosso curso de formação, convidar vocês também para ouvirem um pouco essa nossa proposta, e se vocês, né, se empolgaram e puderem contribuir também nesse momento, também vai ser muito bacana. Então, Ana e Daisy, depois eu só queria ler dois trechinhos pequenos, porque eu Fica à acho vontade! que vai fechar. Não sei, alguém quer falar alguma coisa? Vamos seguir, então, a gente dá mais um espacinho, ver se mais alguém tem algum comentário, e passa para você concluir a sua fala. Não mais que 3 minutos, não vou comer o tempo, não. Pode ter o tempo que você precisar. Gente, na página 198, quer dizer, bem no coração do livro, tem mais de 200 páginas, tem um subcapítulo, que chama o caráter dialético da sociometria, tá certo? E é ciência, tá certo? A atitude dialética do investigador sociométrico é provocada, por um lado, pela resistência natural da comunidade a um esquema que leva os processos sociais a um grau máximo de realização. O que ele quer dizer com isso é que você tem, muitas vezes, a comunidade acaba entrando numa repetição de script, e a gente viu isso, até vocês veem isso com pacientes, né? Repetição de script que faz com que a questão não se torne dialética, mas se diria, em vez de dialética, podia ser monolética, tá certo? Fica assim uma coisa monolítica. Essa é uma parte que ele fala, da resistência das pessoas à mudança. Tá? Então, olha, gente, esse livro foi escrito, essa parte aqui, esse capítulo ele escreveu... Gente, eu não consigo lembrar das coisas assim. Ele escreveu em 1941. Tá? 41. Ó, ele fala isso. Aí ele segue na página seguinte... Outro campo no qual a sociometria pode demonstrar seu valor é do planejamento social. Olha a influência disso nas políticas públicas. Planejamento social para Moreno não é conduzir os sócios para ser de um jeito de comportamento esperado bonitinho, não. É planejamento social onde as pessoas têm o seu espaço pessoal, né? Existem muitos conceitos e hipóteses na condução dos assuntos humanos que impedem a aplicação das ideias sociométricas. A filosofia do anarquismo, por exemplo, vai criar vários esquemas. Bom, ele fala dos governos atuais em 1941, tá certo? Parece que ele não está falando de agora. Né? Depois ele fala, porque a sociometria é baseada no princípio da espontaneidade e da expressão até o individualismo mais extremo. Então, os extremistas podem se expressar, não vão ser calados a boca, até para poderem, né, serem discutidos dialeticamente. Tá? Outro pedacinho, que eu acho que fecha, a sociometria pode muito bem ser considerada a pedra angular de uma ciência da democracia ainda não desenvolvida. 1941. O chamado processo democrático não é verdadeiramente democrático se as grandes esferas do processos invisíveis divulgados pelos procedimentos sociométricos não forem integrados e façam parte do esquema político da democracia. E vai por aí. Aí a parte 3 é a sociometria política. Aí ele vai discutir uma série de coisas, discute a Revolução Industrial. Gente, ele fala esse livro, cada capítulo é uma parte da história. Tá? Então, é isso. Olha, a Delsa colocou aqui no comentário para você comentar. Eu acho que está relacionado com isso que você leu. Só acho importante destacar o quanto os psicodramatistas clínicos ficaram fechados na ideia de que a sociometria meio que se resumia ao teste sociométrico. A vantagem do livro é nos levar a refletir a possibilidade de leitura sociométrica em todas as relações dos indivíduos, seus grupos, inclusive famílias. Amplia muito a nossa visão. A gente falou disso também. Ótimo, Adelsa, reforçando exatamente isso, né? O quanto o profissional psicodramatista, né, agrega valor do seu trabalho com a sociometria.
justamente com olhar, visão, processos, né? Da sociometria dialética, porque ela é dialética mesmo. É isso aí. Eu não ouvi a primeira parte que eu estava trabalhando, eu entrei, você já tinha explanado, né? Mas Está gravado, você vai ouvir. na minha época de formação, a gente só fazia o teste, era aquela confusão, e dava um monte de reverberação no grupo, e não sei o quê, e 50 mil contas de gráficos e PPP. E depois, se você não atendia grupo, você não usava nunca mais. Quer dizer, a sociometria ficava lá guardada na caixinha, né? Você não tinha um raciocínio, um pensamento, uma leitura sociométrica. E gradativamente, aí a gente foi percebendo que a leitura sociométrica se faz o tempo todo. Né? E tal. Então, lendo o livro, você vai percebendo que isso se amplia até um contexto mais amplo, social, etc., como você acabou de ler aí em algumas passagens. Então, acho que aí o psicodramatista clínico pode incorporar esse conhecimento e esse aspecto mais da ciência de uma outra forma no seu cotidiano, coisa que antigamente a gente nem... Quer dizer, os mais antigos, né? Mas, Adelso, exatamente, eu cheguei a comentar que ficou muito tempo o psicodrama fechado na parte de técnicas, sessão, dramatização, catarse, e parava por aí, tá certo? Eu acho que com a ampliação da sociometria muda completamente o papel do psicodramatista, né? O quanto ele tem mais recursos e ele realmente trabalha, né? Tá certo? Pode trabalhar melhor as relações. Não que vocês nunca trabalharam, porque eu já fiz terapia há 500 anos, tá certo? Como psicodramatista, lógico. Tá certo? Eu nunca saí do psicodrama, impressionante. A única vez que eu saí do psicodrama que eu fiz uma primeira terapia não era ainda psicodramatista. Mas que eu lembro bem. Então, existencial. Sempre na existência, não tem jeito. Mas é isso, Adelsa. Eu acho que a gente falou um pouco sobre exatamente isso, quanto esse livro nos traz essa perspectiva de uma metodologia mesmo, da ciência. O quanto nós estamos agora, já há um tempo, voltado para fazer ciência, tá certo? E não sermos técnicos. E também eliminar essa ideia que psicodrama é teatrinho, é uma coisa que se faz, qualquer lugar, você pode ir lá, a universidade faz lá uma representação e é psicodrama. É nada, é teatro, é representação. E eu acho que o livro Gente, o último Natália. livro, a Natália, ele faz justamente essa questão teatro, psicodrama, o que é, o que não é, o que deixa de ser, né? Afinal de contas, a gente estava na banca, a gente sabe. Então, eu acho que tem muita coisa boa. No fim, eu acho que essa pandemia, esse lado assim, de ficar um pouco mais recluso, fez a gente ter tempo para pensar também, né? E eu acho que a gente está ávido de ciência. Ok. Por isso que precisa fazer o curso, Ana. Então, vamos para esse detalhe importante do nosso bate-papo. Gente, eu quero, assim, deixo o espaço aberto, claro, se tiver mais algum comentário. Agradecer já antecipadamente a Ivete, que nos presenteou com esse papo gostoso, com todos esses conceitos importantes que foram aqui alinhavados, como você falou, de uma forma brilhante, né? Agradeço muito mesmo. E deixo, então, a Deise à vontade para compartilhar com a gente o trabalho que ela está fazendo. Bem, Ivete, muito obrigada. Sempre é uma delícia te ouvir. Acho que você tem um conhecimento, acho que tem uma potência nas suas falas, todas as vezes, eu sempre te digo isso. Você consegue conectar história, ciência e prática, sabe? Que isso é uma coisa muito bonita, assim. Você conta uma história falando da teoria e exemplificando numa prática. E acho que isso é muito bonito, toda vez. Eu sempre adoro ouvir você falar. E aí, a Ivete, ela é nossa professora, assim como temos vários professores aqui presentes. Estou muito feliz. A Malu, a Adelsa, quem mais? A Maria Célia, que é agora a presidente do Congresso, ela foi coordenadora também
do curso me ajudou bastante aí nessa passagem, né, Maria Célia? E eu vou falar um pouquinho do curso, vou mostrar, eu vou tirar aqui do Spotlight, vou mostrar. A gente vai começar a divulgar com uma outra roupagem agora. Pam, pam, pam. Então, aqui, deixa eu compartilhar. Então, o nosso curso de formação, né, vai sair esse semestre. Vocês estão vendo, né, o nosso forno. Então, o curso de formação de nível 1, né, e a gente sempre gosta dessa frase que foi o Márcio, que é o nosso diretor de comunicação, que criou, que é venha fazer parte da história do psicodrama brasileiro, um tanto que é isso, né, que tá a nossa Ivete, Maria Célia, Malu, a Adelsa aqui, o quanto são professores, autores e fazem parte dessa história brasileira que é tão bonita, né? Acho que a SOPSP carrega no seu DNA. Então, tá abertas as inscrições, ajudem a divulgar. Provavelmente amanhã esse folder vai estar nas redes sociais, vai estar nos grupos de WhatsApp também. As aulas vão ser, vou mostrar aqui uma outra coisinha, as aulas vão ser online e a nossa proposta é que a gente faça. Peraí, que esse negócio fica na frente, eu não consigo ver o que eu estou compartilhando. As nossas aulas vão ser online, tá? E a nossa ideia é de a gente, quando as coisas estiverem realmente mais calmas, mais seguras, né? Com todos os protocolos mais aliviados, que a gente possa de fato estar junto, a gente fazer imersões vivenciais, né? De cada semestre, assim. Meu sonho é fazer 2 por semestre. Não sei se a gente consegue fazer isso mais, assim, mas pelo menos experimentar fazer imersões, sabe? Só prática, processamento, compartilhamento. Acho que tem uma coisa a gente ganhou muito com online, mas tem uma coisa do tridimensional, né? Do sensível, do olhar, do toque, que acho que a gente, né, aprende, né, a fazer como psicodramatistas também. Então, esse aqui é o desenho dos nossos módulos. Então, o curso ele dura um pouquinho mais de 2 anos, né? Porque por conta do online a gente esticou um pouquinho mais o número de aulas para não ficar pesado, né? Dias de sábado, quinzenalmente, as aulas. Aqui são alguns dos nossos professores e aqui um pouco cada tópico dos nossos módulos, né? Tem uma parte mais teórica, metodológica, do teatro espontâneo, a Malu, a Ivete e a Natália, que foi citada aqui, Natália Giro, a Vera Rolim e a Maria Angélica, elas são as professoras, né? São as equipes do primeiro módulo. A gente tem o módulo 2, o módulo 3 e o módulo 4 aqui com essa proposta que articula o psico, o sócio, né? E estimula que a gente caminhe juntos, né? Nesse processo, em que a gente possa. Eu lembro que na minha formação eu dizia assim: ai, mas eu queria tanto assistir aquela aula daquela supervisora, ela tá falando de grupo, a gente não pode assistir? Mas não, não pode assistir, tem que ficar só no psico. E aí o pessoal do grupo falava assim: nossa, vocês estão tendo aula com o Perazzo, a gente não pode assistir um pouquinho a aula com o Perazzo? E aí hoje a gente acha que a construção coletiva ela nos interessa, né? E aí nas produções, nas supervisões, a gente vai trabalhando as especificidades. Acho que é isso. Eu agradeço imensamente a presença de todos. Vai ficar gravado. Também amanhã a gente vai circular, tá? Todo esse material. Ivete, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Foi uma delícia. E é isso. Estamos animados aí para o curso, né? Obrigada, Deise. Obrigada também por essa oportunidade também de poder contribuir, porque, né, não adianta. É psicodrama. É psicodrama. Isso aí. É Todo psicodrama. mundo fazendo curso, que é muito legal. É É. uma grande E descoberta, é também uma em breve grande a gente ganho. vai abrir os de nível 2 e 3, é que a gente vai fazendo, né, aos nossos passos, o quanto a gente também dá conta, tá? Então, assim, Mas quem tiver já interessado pode entrar em contato com a gente tá fazendo uma lista de espera,
tá? E a gente vai entrar em contato com todo mundo que tanto me procurar, a Malu, a nossa coordenadora do nível 2 e 3. Então, Isso. tanto quem me procurar a Malu, a gente vai salvando o telefone de vocês e o contato, porque assim que tiver tudo prontinho, a gente vai começar a divulgar. A gente precisa atualizar com os professores, né, as mudanças que a FEBRAP trouxe no nível 2 e 3. Mas aguardem que logo, logo estamos aí. Então, quem souber de alguém interessado, por favor, vai mandando para a gente, para mim, para a SOPSP, não importa. A gente está fazendo já a lista de espera. Tá bom? Mas vai sair, se Deus quiser. Nível 2 e 3 juntos. E um módulo especial muito cuidadosamente feito Também. com a Delsa, também vou até botar ela aqui, né, Adelsa? A gente vai, assim que começar o nível 1, a gente vai amarrar a divulgação para montarmos. Já temos 4 pessoas interessadas no grupo, acho que Que bom. vai Legal. rolar também. Deixa eu explicar um pouquinho, né? O que nós estamos chamando dessa turma especial? Nós faremos um curso voltado para pessoas que têm a formação do nível 1 no foco socioeducacional e desejam fazer a complementação para também ter o título de psicoterapeuta, tá? Então, a ideia é essa. A gente vai... Então, pessoas que têm interesse de fazer essa complementação também já podem entrar em contato conosco, a Deise já está organizando, e a gente pretende ainda este semestre, assim, depois do Carnaval, começar o nível 1 e, em seguida, começar essa outra turma, que também vai ter toda a estrutura e o suporte dos nossos professores e mentores. Tem muito repertório, conteúdo. Conteúdo programático psi, né? Bem focado no psicoterapêutico, supervisão, assim, respeitando as horas da FEBRAP, tá tudo alinhado com os princípios da FEBRAP. Vai ser um trabalho bem bacana que a gente vai fazer, né, Adelsa? Isso mesmo. Uhum. E a nossa proposta é que esse módulo é um curso especial que vai ter em torno de 6 meses, né? Então, vai ser uma coisa mais enxuta, apesar, né, de ser intensa e com todo rigor, mas a gente vai tentar fazer de uma forma que também permita que vocês mais rápido estejam com a gente aí no é só foco um detalhe que precisa ser psi, né? Normalmente são eu ia ressaltar que esse curso, por exigência legal e da FEBRAP e tal, é só para psicólogos, né? Que fizeram uma formação socioeducacional, mas como são psicólogos, agora querem tirar esse título no foco psicoterapêutico. Que são pessoas que provavelmente estão atendendo e gostaria de pensar a parte mais psi, né? Da teoria e das práticas e das técnicas. Fundamentar melhor o atendimento clínico, né? O atendimento clínico. Então, todo o conteúdo programático está nessa direção, de psicodinâmica, como fazer psicoterapia de grupo, psicodramática, né? Psicopatologia. Então, é mais direcionada a a parte clínica mesmo, assim, dos atendimentos. E supervisão. E supervisão. Eu queria ser uma mocinha para assistir esse curso. Opa! Assiste como ouvinte. Como ouvinte, porque deve ser muito interessante, deve ser muito bom. Nossa, a gente que fez legal. Um conteúdo bacana, né, Adelsa? Bela criação, viu? Muito bem bolado esse curso, eu gostei. Gostei. Tá cuidadoso. Muito bom. Então é isso, Olha, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa descanso. Parabéns, Ivete. Boa, Delsa. Boa noite, pessoal. Foi ótimo. Nosso vinho. Tá faltando tomar vinho. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada. Oi, Graça, que bom te ver também aqui, viu? Bom te ver, Maria Célia. Muito bom. Eu fiquei tão feliz que eu consegui esse tempinho hoje, porque eu nunca consigo. Eu também. Eu falei, opa. Achei bom que a gente se encontrou. Beijo, muito legal. Sucesso aí para vocês. Delsa, Ivete. Muito bom estar com vocês. Beijo. Bom curso. Tchau, tchau, Delsa. Beijo. Beijo. Tchau. Oi, Adriana. A Lucila está entrando agora, Lucila. Lucila,
Tudo Luciana bem com está entrando. vocês? Gente, nós não vamos desligar sem dar um oi para vocês. Como é que vocês estão? A gente está finalizando. Ah, eu fiquei com uma Oi, pena gente. horrível. Eu corri muito, mas não consegui chegar a tempo.